Salve, salve! Família Monte Sião, estamos juntos mais uma vez. Mais uma sexta para estarmos crescendo na palavra, nos edificando aí através da palavra de Deus. Prazer estar com todos vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nessa sexta-feira fria. Muitos já trabalharam, muitos já estudaram. Agora nós estamos aí já curtindo aquele clima do final de semana. Para quem ainda vai trabalhar amanhã, afinal de contas estamos em São Paulo, vamos fazer aqui uma breve meditação da palavra, tirar algumas dúvidas. Para quem amanhã vai descansar, aproveite essa noite. Boa noite, Mari, tudo bom? Saudade de você também, minha irmã querida. Saudade de todos aí, na verdade. Alguns a gente já pôde ver aos domingos na igreja, Outros ainda não. Se você ainda não agendou a sua ida até o culto presencial lá na igreja, participe, Agende. Tem vagas ainda aí, Márcio? Tá frio hoje, Uma sopa ia bem, hein, Márcio? Aquela sopa, hein? Sopa é bom, hein? Tem gente que diz que sopa não é janta, mas eu gosto. O pastor Avassi também gosta, eu sei que ele gosta também. O Márcio vai informar pra gente aí daqui a pouquinho se ainda tem vaga para esse domingo, de manhã, à noite. Vai passar o link pra gente lá no grupo também. E aí você faça seu agendamento, Não fique acomodado aí, você que pode ir, não fique acomodado porque a gente está transmitindo os cultos, Participe, se você pode ir, vá, participe lá conosco. Se você é do grupo de risco, acima de 65, abaixo de 12, aí tudo bem. Agora, se não fique aí assistindo o culto debaixo das cobertas, tá bom? Vá lá, participe conosco que ainda tem vagas. O Márcio está falando que tem vagas. Boa noite, pastor Euclides, tudo bom? Vamos lá, o pessoal está entrando aí. Os recados que eu tinha para dar eram esses. Se alguém aí que estiver assistindo a gente tiver algum recado também, pode colocar aí alguma programação, Igual eu sei que o Márcio, que é secretário presbiterial da UCP, está fazendo as lives também pelo YouTube. Se tiver, Márcio, põe aí. Você da sociedade interna, vai ter palestra, vai ter alguma coisa, divulga aí nos comentários que a gente deixa aberto, tá bom? Principalmente nesse comecinho aí, para todo mundo ficar por dentro do que está acontecendo. Beleza? Hoje nosso convidado, todo mundo aí já recebeu a divulgação, durante a semana. A Josi Sobrinho também. Tudo bom, Josi? Tamo junto. É para mais uma sexta. Sextou, hein? Todo mundo compartilhando geral aí, hein? Todo mundo. Ó, sábado que vem tem, hein? FEUCP. Vai ser o tema o quê? Que foi agora, Márcio? Que eu não peguei aqui. Coloca o próximo tema aí, que foi a arca, a última. Foi a arca de Noé, a última. Fala da próxima aí pra gente. Hoje é o Túlio Dias estará conosco. Olha lá, Túlio Maravilha vai estar conosco. Licenciado Túlio, tá lá em Caratinga. E hoje nós vamos ter o prazer de recebê-lo para falar sobre o tema. Vou adiantar aqui, hein? O tema é serviço cristão. Não é uma opção. O serviço cristão não é uma opção, tá? Pega a sua Bíblia aí, já deixa aberto em Efésios, tá bom? Deixa aberto em Efésios que a gente vai ler daqui a pouquinho. Vou mandar o convite para o Túlio, para ele participar, se juntar conosco nessa live. Túlio diz que tá dormindo pouco, hein, pessoal? Coitado do Túlio. O Tito tá dando muito trabalho pro Túlio e pra Camila. Daqui a pouco vocês vão poder dizer se ele tá sofrido aí do Tito. Tito tá deixando ele dormir ou não. Fala, Túlio! Opa! E aí, gente? Boa Como noite. É que... Tranquilo? Legal demais. Feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, prazer. Mais uma vez,
no jeito que a gente tem para estar um pouquinho mais próximo, que é pela rede social, mas é muito legal estar aqui de novo. Quero justificar, né? Você estava falando aí agora há pouco que eu estou dormindo pouco, já me falaram que eu estou com uma olheira, uma cara de sono, então quero justificar de uma vez. Primeiro, eu estou com recém-nascido, tá, gente? Então, realmente, eu estou dormindo pouco. E segundo, que aqui no fuso horário nosso de Minas, já são 4 horas da manhã para a gente aqui, tá? 10 horas da noite que a vida ainda está agitada em São Paulo, aqui está todo mundo dormindo. Minhas ovelhas mesmo vão assistir amanhã na hora que eu postar no YouTube isso aqui. Uma hora dessa está todo mundo dormindo. Aqui em São Paulo tem gente que está chegando, está assistindo a gente, talvez no ônibus, no metrô. Chegando em casa aí, né, do trabalho. Tem gente que está largando a aula agora no Zoom, no Google Meets, na faculdade, e vai assistir a gente já começado. O pessoal aí já está todo dormindo, Túlio. Oi, rapaz. Eu lembro. Até pouco tempo eu estava nessa rotina aí, mas já estou no ritmo aqui de Minas já. Tanto é que tive que tirar um cochilinho aí no final da tarde para estar aqui com vocês, senão não aguentava não. E já até justificando também, né? Eu sei que vai todo mundo pedir, que ninguém tá nem aí para mim. Todo mundo quer saber do Tito e da Camila. E já tá todo mundo dormindo, gente. Não tem ninguém acordado mais. Quem é o Túlio na fila do pão, perto do Tito, rapaz? Agora você é o pai do Tito agora. Pois é, rapaz, eu vou te contar um negócio. Tá dormindo, tá dormindo. Espero não acordá-lo, né? Porque aqui já a galera já tá dormindo. Só esses caras que são donos dessas motos barulhentas, que eles têm um compromisso, né, de 6 da tarde até 5 da manhã, eles batem o cartão e vão andar de moto. É o trabalho deles. Mas de resto, a Camila já está dormindo, o Tito também. Bom, o prazer é todo nosso recebê-lo, alegria, satisfação grande de tê-lo conosco, nosso amigo seminarista que passou por Monte Sião, e as suas ovelhas que vão te acompanhar só amanhã pelo IGTV, tamo junto também, tá? Compartilha, você que está assistindo conosco também, manda aí para todos os seus contatos, que, como eu disse, hoje é um tema muito bacana, serviço cristão, não é uma opção. Vou passar para você essa bola agora, Túlio. Esteja à vontade para trazer a meditação aí nesse momento. E depois, perguntas e respostas, hein? Estejam atentos aí ao tema para no final nós tirarmos as suas dúvidas. Legal demais. Vou tentar ser breve, né? Na última que eu participei, eu extrapolei o tempo aqui, mas é difícil, gente. Pastor gosta de falar. Reverendo Vassi já mandou o recado aí que não é para extrapolar o tempo, não. Vamos tentar, vamos lá. Vamos começar lendo o texto de Efésios, é um texto muito conhecido. Eu gostei muito do tema e eu quero que você tenha esse tema em mente enquanto a gente vai fazendo a leitura, que é Efésios no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, só que eu quero frisar principalmente o verso de número 10. Mas diz assim o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bom, texto muito precioso
da palavra de Deus, texto muito conhecido e principalmente para nós reformados, nós presbiterianos, é um texto que a gente usa muito para reforçar nosso argumento soteriológico, né? O argumento da salvação pela graça somente, sola gratia, é o que a gente conhece. E é interessante nós tratarmos desse tema, serviço cristão não é uma opção, e principalmente nas igrejas reformadas, na nossa igreja, porque talvez seja uma crítica que nós recebemos, por vezes infundada, mas por vezes fundamentada naquilo que a gente tem apresentado, que às vezes é uma fé que aprendeu, que não, uma pessoa que aprendeu que não é salva pelas boas obras, como o texto diz, mas que para por aí. Às vezes a gente tem essa mania, né, de ler os textos pela metade, como aquele, tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo gosta dessa parte, mas do aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tem gente que ignora. E eu acho que nós reformados, nós amamos muito a primeira parte, que é não de obras para que ninguém se glorie. Então a gente bate no peito e a gente tira aquele peso dos ombros e de fato tem que tirar e pensar assim, a gente não é salvo pelas obras, a gente não é salvo por aquilo que a gente faz, a gente não é salvo pelo serviço que a gente faz na igreja, a gente não é salvo porque a gente está na igreja todo dia fazendo alguma coisa. E isso tudo é verdade, e é uma verdade gloriosa e grandiosa que a gente tem que ter no coração. Mas eu quero que você continue e grave também no coração o verso 10, que diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Essa segunda verdade, creio eu, nós temos muitas vezes deixado de lado. E o tema é, serviço cristão não é uma opção. E eu quero aqui gastar um tempinho comprovando essa afirmação, né? Biblicamente, serviço cristão não é uma opção. E baseado nesse verso 10, o primeiro porquê que eu digo, serviço cristão não é uma opção, porque fomos criados em Cristo Jesus. O serviço cristão não é opcional, não é facultativo, não é voluntário, porque nós fomos criados em Cristo Jesus. E o próprio Senhor Jesus, sendo mestre e Senhor, serviu. E é isso que a gente vê amplamente. Quero ler dois textos aqui brevemente. O primeiro é o de Filipenses, que diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, se nós fomos criados em Cristo Jesus, há em nós um novo caráter, nós somos de fato novas criaturas e somos a nossa humanidade, digamos assim, que foi manchada com o pecado, e o pecado faz isso com a gente, ele distorce a nossa humanidade, em Cristo ela é recuperada. E uma das coisas que a gente recupera é a capacidade de servir a Deus. Porque servir, todo mundo serve o tempo todo. A gente serve a reis diferentes, né? Mas servir o tempo todo a gente está servindo. Mas por que o serviço cristão, o serviço a Deus, o serviço ao Senhor, ele não é opcional? Porque nós somos novas criaturas criados à imagem e semelhança novamente, digamos assim, só que de Cristo. E Cristo, mesmo sendo o Senhor, foi capaz de servir. E nós somos convocados a ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem um segundo... Sim. Túlio, desculpa interromper. Eu gostaria que, eu não sei se você vai fazer isso mais para frente ou não, mas eu gostaria que você adiantasse agora, nesse primeiro tempo aqui para a gente, a definição mais resumida, mais sintetizada do que seria o serviço cristão. Qual é esse serviço?
Legal, legal. De fato, a gente usa esse termo, né, servir a Deus, de diversas formas. Servir a Deus para nós, muitas vezes, é o simples fato de nós vivermos uma vida voltada para o Senhor, uma vida que conhece ao Senhor. O simples ato de converter, muitas vezes a gente fala, fulano de tal passou a servir a Deus, ele é um servo de Deus agora. Só que nesse sentido, e creio que foi essa a proposta, o serviço cristão como produção, como frutos, como atitudes práticas na nossa vida. Não só uma questão de sentirmos uma devoção a Deus, não só de nós buscarmos a Deus com nosso coração e mente, mas nós trabalharmos para Deus. Creio que essa é a definição que a gente está tratando aqui de forma mais específica. É por isso que eu quero que vocês frisem a boa obra mesmo, trabalho, esse termo de Efésios, criados para as boas obras, é trabalho mesmo, para boas obras, para os bons trabalhos, para os bons serviços para o Senhor. E a gente pode conversar depois sobre quais seriam esses serviços, algumas propostas. Mas o serviço cristão não é uma opção, porque o nosso Senhor serviu. Tem um outro texto, bem conhecido também, que é quando Jesus lava os pés dos discípulos, e ele diz assim, se eu sendo Senhor e Mestre, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e fazem bem, porque eu sou mesmo. Jesus não tinha uma falsa humildade de não se reconhecer como o Mestre. Ele sabia que ele era o Mestre, mas ele faz ali um exemplo de serviço ao próximo, serviço aos seus discípulos, e ele fala, se eu, sendo superior a vocês, fiz isso, vocês têm que fazer também, porque o servo não é maior do que o Senhor. Então, se eu, sendo o Senhor, fui capaz de fazer isso, vocês têm que fazer isso também. Então, entra aí uma questão um pouco mais prática de aplicação, que muitas vezes nós não servimos nesse sentido de trabalhar mesmo na obra, de se dedicar na obra, por uma questão de soberba, de nos acharmos superiores. Às vezes a igreja tem essa tônica, as pessoas imaginam a igreja com essa tônica, com essa cara de clube social, que é um lugar que eu vou e pago ali a minha mensalidade, né, que é o dízimo. Eu quero receber uma boa palavra, uma boa música, eu quero ser bem tratado, ter um cafezinho ali no final. E se essas coisas não estiverem bem, eu retiro minha mensalidade e vou para outro clube. Então é uma questão de soberba mesmo, de não nos reconhecermos. Igual a operadora de internet e televisão, né? Se o sinal não tá bom, se eu não tô, eu vou mudar, né? E eu quero mudar e eu ainda quero um plus na outra. Tem uma passagem também que diz, Túlio, você vai poder me ajudar com a referência, que diz que aquele que quer ser o primeiro, que quer ser grande, que seja primeiro servo dos outros, né? Primeiro, é isso que você está falando, né? Não tem como eu querer ser servido, tá lá em cima, se eu não for servo, assim como o Senhor Jesus foi conosco, né? Estou conferindo aqui direitinho, mas é Mateus 20, 26, de fato. Então, por que o serviço cristão ele é obrigatório? Porque se é cristão, em teoria, ele é baseado naquilo que Cristo é. E Cristo é servo. Lógico, ele é Senhor, mas num sentido de que ele foi capaz de servir, ele foi capaz de se humilhar. E todo serviço, ele tem a sua parcela de humilhação. Porque senão a gente entra também naquela, né, de escolher aquilo que a gente quer fazer. E eu sempre vi isso não estou mandando recado para ninguém de Monte Sião, porque eu acho que todas as igrejas que existem na face da terra, eu acho que sofrem um pouco com isso, que é a questão dos trabalhos que ficam em evidência, os serviços que aparecem, eles são muito mais concorridos do que aqueles de bastidor. Todo mundo quer cantar no louvor, mas ninguém quer lavar o prato no final da festa.
Então, assim, o serviço cristão, ele é baseado naquilo que Cristo é. E Cristo, ele nos deu todos os exemplos de como nós devemos servir, de como nós devemos nos humilhar. E para nós servirmos a Deus, de fato, nós temos que estar em Cristo Jesus. E é por isso que eu já deixo claro que o serviço cristão parece uma obviedade, mas eu creio que nesse período que a gente vive faz necessário a gente frisar as obviedades, que o serviço cristão é só para cristão. E às vezes a gente esquece isso. A gente tem hoje muito engajamento em pautas sociais, e às vezes a gente esquece que o ímpio, ele nunca vai conseguir servir a Deus de fato. Por melhor que seja a obra, o projeto social, por exemplo, que às vezes é elogiável, ele falha por ele não partir do princípio de Cristo, de apresentar a Cristo, né? Então, o primeiro ponto aqui, senão eu me estendo demais. O serviço cristão não é opcional porque nós fomos criados em Cristo Jesus e o nosso Senhor nos deu exemplo. E se nós estamos em Cristo, nós damos bons frutos. É isso que o próprio Senhor diz lá em João 15. Segundo ponto é que o serviço cristão não é opcional. Se você quiser ir anotando aí, é só adição, tá? O serviço cristão não é opcional, porque fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Isso é necessário, porque às vezes a gente tem a ideia de que a salvação é um ato pontual na história, fomos salvos e ponto. E não é. A salvação, ela acontece de fato de forma pontual, mas ela tem consequências na nossa vida. O mesmo Deus que salva é o Deus que regenera, é o Deus que dá novos desejos, vontades, princípios, pensamentos. E todo ser criado em Cristo Jesus, ele é criado para boas obras. Ele é criado para servir. O nosso Senhor serviu e nós somos salvos para servir. Eu até tenho uma dica aqui, que eu peguei algumas ideias de um livro, depois eu falo um pouquinho mais dele. E o autor ele vai falar assim, nós fomos salvos para um trabalho específico. Deus não nos salva para a gente ficar à toa, não, gente. Seria até algo absurdo, né? Já pensou toda a obra da redenção, desde Gênesis, os profetas, os reis, todas as coisas que aconteceram. Cristo vem, morre numa cruz, aí a palavra chega até nós para a gente ouvir, sentar no banco e ficar à toa. Gente, não é. Nós fomos salvos e criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós temos novos desejos. E falando até de forma mais dura e direta, se há um cristão improdutivo, talvez ele não seja cristão. Se há um cristão que não tem esse desejo de servir, você tem que reavaliar o que é ser cristão. Porque o próprio Senhor põe esse desejo em nós de mudança, de serviço, de dedicação. O autor vai tratar 3 pontos aqui, eu quero falar brevemente, que ele vai falar que o serviço, a entrega, é um sinal de espiritualidade. O nome do livro é 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade. Tira uma foto dele para mim ou pega na internet para eu colocar no Stories depois para o pessoal ver, tá bom? Legal. E ele vai falar que o serviço é um dos sinais de espiritualidade. É lógico, gente, pode ter um monte de gente trabalhando na igreja que não é crente, mas todo crente, ele tem que estar trabalhando, né? Não é todo mundo que está trabalhando que é crente, mas todo crente tem que servir. Então, ele vai falar justamente isso, que os santos genuínos estão comprometidos com o senhorio de Cristo em todas as áreas da sua vida. E aí eu me lembrei do texto de Zaqueu, né, em que ele recebe Jesus e aquilo gera uma transformação tremenda na vida dele, uma mudança tremenda na vida dele. E a gente vê isso de forma muito prática nos nossos conhecidos da igreja mesmo, né? Que antes tinham vidas muito diferentes e capacidades e projetos muito diferentes, e quando eles são alcançados, eles mudam, o Senhor muda uma chavinha e eles passam a se dedicar
ao senhorio de Cristo. Eu vou ir para o terceiro ponto, porque senão eu vou me estender demais. Então, pode falar. Não, a gente começou, já estava com 8 minutos, então é 25 a partir dos 8, tá? Legal. Porque já está dando 25 aqui. Reverendo Vassi é bravo, hein? Eu lembro até da primeira vez que fui aí, passei a palavra uns 15 minutos antes, de tanto medo que ele me colocou. Não vai pregar 40 minutos aí não, hein, gente? Mas vamos lá. Então, primeiro ponto, o serviço cristão é obrigatório, porque nós fomos criados em Cristo Jesus. Segundo ponto, para as boas obras. E o terceiro ponto, que Deus preparou. Esse terceiro ponto é interessante porque boa obra, serviço, é aquilo que Deus disse que é. Então, uma pergunta que pode surgir e vai surgir, e a gente pode sim dar algumas propostas de como nós servimos a Deus, como trabalharmos para Deus, mas no final das contas, leia a Bíblia. O texto de Timóteo, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, você quer saber como servir a Deus? Você tem que ler a Bíblia, porque eu posso te dar uma proposta aqui, bíblica mesmo, mas que não tem a ver com você, não tem a ver com aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Porque cada um de nós servimos de formas diferentes, né? Expressamos a bondade de Deus de formas diferentes através do nosso serviço. Louvado seja Deus por isso. Nem todo mundo é pregador, nem todo mundo é cantor, nem todo mundo é diácono, nem todo mundo é presbítero, nem todo mundo é presidente de sociedade interna. Só que tem um serviço para todo mundo. Tem algo para ser feito no nosso compromisso cristão, na nossa vida cristã. Tem um trabalho para você. Você que está me ouvindo aí, não tem cargo nenhum na igreja, não tem função nenhuma, tem um serviço para você, pode ficar tranquilo. Não precisa, não, mas já está tudo ocupado. Mentira, tem. Se você ler a Bíblia, você vai achar uma coisa. Pode falar, Will. Como diz o hino, né? Há trabalho certo para ti, cristão. Exatamente. Todo mundo, voltando aqui à frase que eu já disse, né? Baseada no livro, Deus nos salva porque Ele tem um trabalho específico para a gente. Enquanto eu pensava nessa frase do autor, me veio à cabeça aquele ladrão na cruz que não teve tempo de, supostamente, de fazer nada, né? Eu falei, gente, mas se essa frase é verdadeira, o que é que esse ladrão fez? E aí eu pensei, a história dele está registrada na Escritura. Então ele serviu a Deus como uma história a ser registrada para o nosso conhecimento. Então, existe serviço para você, existe muito mais trabalho. Quem disse isso é o Senhor Jesus. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Existem muito mais serviços a serem feitos do que servos. E é lógico, e aqui entrando num assunto que a gente poderia passar 40 minutos falando nele, mas existem esferas de serviço. Lógico que nós servimos a Deus na igreja, e creio que esse é o principal que a gente tem que fazer. A gente primeiro serve o nosso irmão, para depois servir ao nosso próximo, e depois servir ao nosso, o desconhecido, o estrangeiro, enfim. Mas primeiro a gente serve os de casa. Mas o serviço cristão, ele vai muito além dos projetos da igreja. A gente que está na liderança, a gente tem uma necessidade muito grande, por exemplo, de aconselhar pessoas, de caminhar com as pessoas. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O pastor nunca dá conta. Porque é muita gente. Porque se forem 3 pessoas, já é o triplo do que ele é. Se forem 10 vezes mais, no caso aí de Monte Sião, 200, 250 pessoas, imagina nesse período de pandemia, o reverendo Avassi, por mais que ele seja cuidadoso, é impossível que ele consiga assistir todo mundo de perto, caminhando junto. E é aí que entra o nosso serviço. A gente vê a necessidade de aconselhamento, de exortação, de cuidado, de carinho, de zelo. Isso é serviço também.
Isso é serviço a Deus e ao nosso próximo. E a gente não espera ter um projeto da igreja. A gente não espera ter um documento do conselho. A gente vê aquela demanda e a gente entende que aquilo é para a gente. Se você é uma pessoa que consegue aconselhar, você foi chamado para ser conselheiro. Tem que ter essa sensibilidade. O problema é que às vezes a pessoa fica esperando que se delegue, né? E como você disse, tem trabalho demais e trabalhador de menos. Se a pessoa for ficar esperando, sobrecarrega quem tem essa sensibilidade, quem está em comunhão com Deus na leitura da palavra, quem está ciente do trabalho que precisa executar. Exatamente. Às vezes a gente quer institucionalizar tudo. E não tem, a instituição não é algo ruim, longe disso. Só que o nosso serviço cristão, ele não tem limites. Então vamos lá. Para que serve uma sociedade interna, por exemplo? Ela serve nada mais do que servir como parâmetros, esteios, orientações, diretrizes para a gente fazer aquilo que a gente já tem que fazer. Então, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, não tinha sociedade interna, quer dizer que os adolescentes, jovens, homens da igreja não trabalhavam? Não, eles trabalhavam. A sociedade interna é boa porque ela nos dá diretrizes, orientações, é um lugar ali de treinamento, né? Tanto é que muitos presbíteros, diáconos, líderes, que eles foram desde a UCP, UPA, UMP, foram se formando. Mas você tem 5 da diretoria e o resto não vai trabalhar? Vamos supor que você tem 20 membros em uma sociedade interna. Então o resto não vai trabalhar? Não, tem trabalho. Muito além do alcance da instituição. Então, você falou aí de ter essa sensibilidade para o serviço, mas eu acho que é muito mais do que perceber o serviço, é se dispor para o serviço. É falar assim, quer saber de uma coisa? Eu quero fazer alguma coisa. Eu não sei ainda o que é, Deus vai mostrando a gente no meio do caminho, mas eu vou fazer. Alguma coisa eu vou fazer. O que eu quero dizer é assim, por exemplo, né, nessa época aí de crise econômica, as pessoas perdendo o emprego, aí você fica sabendo que a pessoa, né, tá passando necessidade, precisando de uma cesta básica. Né, o que o cara faz? Em vez, ele tem condições de ajudar, o que ele vai fazer? Ah, espera só um pouquinho que eu vou ligar para o presidente da junta. Cadê a sensibilidade dele ir lá se dispor a fazer o trabalho, entendeu? Tá na cara dele. Né? Então, ele poderia fazer, mas falta isso. Ele quer repassar ou ele não percebeu. É mais dentro disso que o exemplo que eu estou dando é para ilustrar isso que eu disse, foi nesse sentido. Sim, sim. Mas ainda, e por que é importante falar do que mais do que uma sensibilidade, é uma disposição. Porque eu sou um cara meio distraído demais com essas coisas, e para o pastorado isso é terrível. Às vezes eu encontro com uma pessoa, e aí a Camila tá junto, né? E aí oi, tudo bem? Beleza? Tchau. Aí a Camila fala assim, pessoa não tá bem. Essa pessoa aí, eu falo, tá doida? Não, tá sorriso de orelha a orelha. Não, essa pessoa não tá bem, pode procurar aí. Então, eu não tenho muita sensibilidade às vezes, mas eu tenho, e nós devemos ter, né? Não estou aqui me elogiando, mas nós devemos ter disposição. Eu vou trabalhar, alguma coisa eu vou fazer, eu quero servir, eu quero fazer. Se for para servir Guaraná na festa de aniversário, se for para limpar, se for para... Gente, serviço tem. Não use a desculpa. Se você está vendo isso, acabou sua desculpa. Ah, não, já tem professor demais. Eu vejo aí em Monte Sião, que é agraciado com muitos professores. Não, já tem professor demais na escola dominical. Tem não. Ah, não, já tem gente? Não tem. Sempre tem trabalho para mais um. Então, se disponha a servir. Isso no âmbito da igreja. Mas, de forma geral, o nosso serviço tem que ser em todas as áreas. Então, eu quero falar, e estou aqui, né, com a minha canequinha que eu ganhei da UMP. Aí, ó, se você está nessa caneca, você toma café comigo todo dia, hein? Falando principalmente para os jovens, adolescentes aí, que eu andei muito mais perto,
durante o período que estive aí. O que você tem considerado quando você pensa em fazer uma faculdade, por exemplo? Você pensa no dinheiro que você vai ganhar, você pensa na área que está bombando, né, que está tendo muita oportunidade, ou você já pensou assim, na hora de escolher uma faculdade, um emprego, você já pensou assim, que eu posso servir a Deus nessa área? Como eu posso glorificar ao Senhor nessa área? Se eu tenho uma habilidade e eu faço aquilo bem, e eu faço aquilo com amor, com zelo, eu estou servindo a Deus. Basta a gente ir num bom médico que trata a gente com dignidade, olha para a gente, né? E a gente sai dali bem tratado e a gente fala assim, graças a Deus peguei um bom médico. A gente glorifica a Deus quando a gente vai num restaurante gostoso e come uma comida muito saborosa, a gente fala, nossa, louvado seja Deus, que comida gostosa. Então tudo que é bem feito é um serviço a Deus também. Eu não estou falando que esse tipo de serviço exclui o primeiro, que é o específico, dedicado, na igreja, na obra mesmo. Mas tudo que a gente faz é serviço também. E o próprio Senhor Jesus diz assim lá em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, vejam o vosso serviço, vejam aquilo que vocês têm feito para o Senhor, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, o serviço cristão, ele também é uma forma de nós anunciarmos o Senhor. Até tem uma história interessante de Lutero, que um sapateiro, né, se converteu e queria servir a Deus. Falou assim, eu quero servir a Deus, vou fechar aqui sapataria. Ele falou, não tem necessidade. Faça bons sapatos e venda por um preço justo. Isso também é uma forma de serviço, porque tem gente que pensa, né, vou servir a Deus, vou virar pastor, vou virar missionário, e isso não é para todos. No meu caso, quando eu entrei na igreja, eu tive essa disposição de servir, fui para a equipe de música, e aí tive a disposição de servir, fui ser professor da escola dominical, e conforme eu fui amadurecendo, veio a vocação pastoral. Mas não significa que todo mundo tem que ser pastor, não. Dá para servir a Deus de muitas outras formas. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, essa live, ela conta com o serviço de um monte de gente que não é pastor, que não é presbítero, que não é diácono, mas está servindo a Deus. Então, o serviço cristão não é uma opção, gente. Isso a gente tem que fazer, porque nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras que Deus preparou. Que tipo de serviço vamos fazer? Lê a Bíblia que você vai achar uma coisa aí que é para você fazer. Bom, maravilha. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai mandando as perguntas, eu vou passar algumas para você aqui já para a gente não ficar esperando, tá? Legal. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita para a boa obra. Ele nos dá essa capacidade, certo? Eu quero entrar na questão dos dons. Tem muita gente que né, tem dúvida. Deus chamou, converti agora, sou servo de Deus, agora vou servir na igreja. Qual o dom que Deus vai me dar? A gente fica esperando, né? Quero que você fique falando sobre isso. Tem dois aspectos aí. O primeiro é que todo ser humano tem talentos, tem dons, tem áreas em que ele faz algo belo, faz algo bem. Todo ser humano. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus grandioso. E nós todos manifestamos essa grandeza de Deus e a glória de Deus de alguma forma mais específica. Então tem gente que vai ter uma voz maravilhosa, tem gente que vai cozinhar muito bem, tem gente que vai falar muito bem, tem gente que vai ter uma capacidade de aconselhamento, de exortação fantástica. Então eu creio que todos nós temos talentos. Deus nos dá esses talentos antes mesmo da nossa conversão, para que a gente glorifique a Deus mesmo, para que a gente sirva a Deus com aquilo que Ele nos deu. Deus não nos dá nada para que a gente use só para a gente.
infelizmente, a gente tem feito muito isso, né? A gente pega as nossas capacidades e a gente usa para ganhar dinheiro, a gente usa para conquistar impérios, e a gente, às vezes, vai deixando Deus de lado, de lado, de lado. Mas existem muitas pessoas que, ouvindo isso, pensam, olha, eu não descobri ainda o meu talento, então, porque eu acho que eu não sou bom em nada. E aí é que entra a questão do compromisso, do desejo, da iniciativa, antes mesmo de você saber o que vai fazer. Eu acho que isso tem que estar na nossa mente. A gente tem que ter a iniciativa de servir, ainda que a gente não saiba sequer onde, ainda que a gente não veja a área que a gente vai servir. Como eu disse a princípio, eu dispus, me usando como exemplo aqui, mas o exemplo nosso é Cristo, né? Mas só para ilustrar, eu quando entrei na igreja, eu me dispus a servir nas áreas que eu tinha ali para servir. Eu sabia tocar violão e eu fui, só que foram aparecendo outras coisas que eu não tinha capacidade nenhuma. Dar aula e pregar, por exemplo. Se hoje eu consigo fazer isso aqui minimamente, tenho me esforçado muito para aprender, a princípio isso era algo muito difícil para mim, muito difícil. Antes mesmo do seminário, e algumas pessoas falam, né, nossa, Túlio, deu para ver como que você foi conseguindo crescer nessa área de dar aula, né? ensinar, de pregar. Hoje a gente entende. Quem sou eu perto ainda de grandes pregadores, né? Você é o Túlio, cara. Mas aí é que tá. Se eu ficar me comparando com o Hernandes, com o Augustus, com outros grandes pregadores, eu nunca vou fazer nada. Eu não consigo. Com o reverendo Abassi, com o reverendo Euclides, reverendo Dá uma moral pros nossos aqui, pô, rapaz. É verdade. Se eu ficar me comparando, gente, eu nunca vou fazer nada. Exatamente. Exemplo, vamos elogiar, então, reverendo Abassi. Eu admiro demais a capacidade administrativa dele. A capacidade de gerir pessoas, de estar atento a todo mundo. Ele sabe, todo mundo que faltou na igreja, ele sabe. Eu não consigo fazer isso. Algo... A pessoa, lógico, quando ela falta muitas vezes, eu sinto, mas não tem aquele... Eu ainda não desenvolvi essa capacidade. Aí então eu vou olhar para isso e vou falar assim, eu acho que não dá para mim, não vou servir a Deus, porque eu não sou igual ao reverendo Abassi, eu não sou igual ao Augusto Nicodemo. Não, se comprometa e ao longo da caminhada você vai amadurecendo tanto a área específica que você vai servir, como a forma que você vai servir. Então, essa questão de dons e talentos, eu creio que seja isso. Ainda que você não saiba fazer nada. Eu acho que sabe, mas ainda que não saiba fazer nada, vai trabalhar, você vai aprendendo. Vai orando e Deus vai instruindo ali. Bom, o Francisco José, ele colocou aqui para a gente, Túlio, uma questão, ele gostaria que você definisse... Túlio, você falou muito do trabalho na igreja. Poderia definir o que é boa obra, por favor? O que é boa obra? Então, a boa obra, em última análise, são as obras que agradam ao Senhor, que glorificam ao Senhor. É difícil eu citar uma específica, mas, em última análise, é aquilo que serve a Deus e ao meu próximo, principalmente, porque é difícil a gente fazer alguma coisa para Deus diretamente. A gente não acende uma vela para Deus. A fé reformada não é assim. Então, o próprio Senhor Jesus, ele diz, quem faz ao pequeno, quem serviu ao pequeno, pobre, nu, estrangeiro, quando vocês fizeram a esses pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, como nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus servindo ao nosso próximo. Então, existem ordenanças cristãs. E quando nós cumprimos essas ordenanças, nós estamos fazendo uma boa obra. Vou dar 3 exemplos aqui. Nós devemos pregar o evangelho. Nós fazemos isso, fazemos uma boa obra. Nós devemos ensinar. Se nós fazemos isso, um professor de escola dominical, isso é uma boa obra.
nós devemos... falei 3, mas me fugiu um terceiro aqui. Rapaz. Né? Bom testemunho, é uma boa obra? Bom testemunho é uma boa obra. Então, é a ordenança, é o cumprimento de uma ordenança cristã. Quando nós obedecemos a Deus em algo que Ele nos ordenou que fizéssemos, nós estamos fazendo uma boa obra. Lembrei aqui, algo pródigo na Bíblia, né? Tem muito. Cuidado de órfãos e viúvas, que são representações dos necessitados. Não quer dizer que a gente vai cuidar só do órfão e da viúva. Aí tem um menino que tem pais. Não, esse aí tem pais, não vou cuidar. Não, eles são representações dos necessitados. Então a gente tem que estar atento aos necessitados da igreja e da sociedade. Mas boa obra também, só para aparar essa aresta, tem a ver com o nosso desejo de glorificar a Deus e de obedecer a Deus. Por quê? Porque tem muita gente que vai fazer caridade, que vai fazer projeto social com outros interesses. E não é boa obra. Você dá uma sopa para um mendigo. É uma boa obra, Túlio? Se você me perguntasse assim, eu poderia responder, depende. Qual é a sua motivação? Tirar uma foto no Instagram de você fazendo isso e postar e ficar como bonzinho? Então não é uma boa obra. Você faz isso porque você ama a Deus e você ama o seu próximo e quer que ele seja alcançado pela graça que você foi alcançado, então é uma boa obra. Então, boa obra é obedecer a Deus naquilo que ele nos exige. Túlio, eu queria falar sobre, especificamente na igreja agora, né? Márcio mandou uma pergunta aí sobre ação social, você já acabou respondendo, então eu vou passar para essa aqui. Legal. Por exemplo, hoje a gente vive uma outra fase aí, né? Por exemplo, há 20, 30 anos atrás, não era todo mundo que tinha uma faculdade, não era todo mundo que tinha uma boa condição financeira, tinha carro, que tinha, né, condições financeiras, e o serviço cristão na igreja era mais simples, mais fácil de se ver. Hoje, infelizmente, você me corrija se eu estiver errado, se a sua impressão não for essa. A minha impressão é essa. Eu tenho um diploma, não é todo serviço que eu vou fazer. Eu tenho um carro do ano. Não vou dar carona para aquele irmão que ele mora muito longe, rua esburacada, rua de terra. Acampamento, rapaz, nossa, acampamento, tanto acampamento bom, acampamento bênção, mas que foi só serviço, viu? Muito serviço, de todo mundo, quem estava organizando, quem foi. Agora não, agora o pessoal quer o quê? O pessoal quer resort. Ele quer pagar pouco, quer ir no resort, não quer ter muita programação, não quer ter muita palavra, não quer ter nada, ele quer curtir. Então, assim, eu quero que você comentasse um pouco sobre isso, entendeu? Sobre a dificuldade que se tem do serviço hoje por causa dessa nova realidade, né, que se apresenta na sociedade e reflete na igreja. Eu acho que tem dois assuntos aí. Primeiro é a questão da rotina, das demandas hoje que as pessoas colocaram para si, de faculdade, de trabalho, de outros compromissos, os demais compromissos, né, que acabam que vão minando o tempo, a energia, a vontade da pessoa servir na igreja de forma específica. E isso eu vejo como algo pecaminoso. Eu não estou falando aqui que você tem que sair do seu trabalho. Eu não estou falando aqui que você tem que abandonar os seus outros compromissos. Não é isso. Mas a gente precisa entender que quando o Senhor Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, isso significa que a gente vai buscar em segundo, terceiro, 18º lugar as outras coisas. A gente vai deixando elas de lado. Falando de forma específica, eu estou me usando como exemplo porque é quem eu tenho para comparar. Mas o ministério pastoral fez com que eu obrigatoriamente abrisse mão de centenas de outras coisas. E todo o serviço que a gente faz
obrigatoriamente faz isso com a gente. Muitas vezes por uma questão negativa de sobrecarga, mas muitas vezes por uma questão da demanda do trabalho mesmo. Se você tem um compromisso na igreja, quem tem compromisso na igreja vai se identificar. Quem é professor de escola dominical, quem é diácono, quem é presbítero, quem tem uma função, um serviço específico na igreja, estabelecido. Quantas vezes você já não deixou de ir no aniversário? Quantas vezes você já não deixou de viajar? Quantas vezes, ou pelo menos deveria ter deixado, mas eu imagino que deva ter deixado sim, muitas vezes, porque é sacrificial mesmo. Então, o que acontece das pessoas muitas vezes não servirem na igreja é porque elas estão voltadas com toda força, vigor, recursos para conquistar coisas para elas. Elas pegaram os talentos que Deus as deu e estão escondendo ou usando simplesmente para si. Então esse é um primeiro ponto. As pessoas querem conquistar impérios para si. E deixa eu falar novamente, eu tenho um público que eu gosto de bater mais, né? Aí principalmente, que é o jovem e o adolescente. E os pais também. Faculdade e trabalho não justifica. Quem justifica é Cristo. Eu fico vendo que tem gente que parece que vai chegar no céu e falar assim: ah, Senhor, eu não te servi, eu não te busquei, não li a Bíblia, mas é porque eu estava trabalhando. E ele acha que o Senhor vai falar: estava trabalhando, meu filho. Ah, não, estava trabalhando? Então tá bom. Gente, não justifica não. Nós devemos servir a Deus, nós devemos servir na igreja, nós devemos servir ao nosso próximo. E se o seu trabalho, a sua faculdade, está te consumindo todo o tempo e toda a energia, eu não estou falando aqui que você tem que sair, mas você tem que rever um monte de coisas, você tem que orar pedindo Deus mais vigor, porque a gente tem que usar as nossas forças e as nossas capacidades para servir a Deus primeiro. E eu fico vendo que a gente gasta muita energia, muita coisa com outras coisas, quando chega na igreja a gente está aquela madorna, né? Vocês sabem o que é madorna? Sabe, né? Ou é gíria mineira? Aqui a gente chama de tiriça. Tiriça, exatamente. A gente está morto, a gente não tem nada para oferecer. A gente deixou para oferecer para o final. E aí, eu quero dar algo prático, né? Para não ficar só no discurso. Porque talvez alguém está me ouvindo e fala assim: meu maior desejo é servir mais na igreja, mas eu tenho um trabalho que me esgota. Então eu quero te passar duas coisas práticas. A primeira delas é ore ao Senhor pedindo mais tempo e mais vigor. Não no sentido assim: Senhor, se o Senhor me der mais tempo, eu vou servir. Não, sirva agora com o tempo que você tem e ore pedindo mais. Sirva agora com o vigor que você tem e ore ao Senhor pedindo mais. E o segundo é uma coisa que eu aprendi e levo para a minha vida, que é o seguinte: todas as decisões que você tomar tem que te deixar mais perto do seu objetivo. Então, se você tem o objetivo de servir mais a Deus na igreja, então as suas decisões têm que te deixar mais perto disso. Exemplo, você tem um trabalho, você ganha X, e você quer servir mais a Deus. Aí aparece uma oportunidade de promoção para você ganhar 3X, só que você vai ter menos tempo. E aí, o que você escolhe? Se o seu objetivo é servir mais, você vai abrir mão desses 3X. Porque você tomou uma decisão que te deixa mais perto do seu objetivo, não mais longe. Agora, tem gente que fala assim: não, eu quero servir a Deus, eu quero ter mais tempo para o Senhor. E aí, aparece uma oportunidade, ele coloca outra coisa que não tem nada a ver com o serviço a Deus. Então, essas duas dicas práticas aí. Túlio, aí eu pelo menos tinha mais umas 4 ou 5 perguntas para te fazer. Mas vai ter que ficar para a próxima, meu amigo, porque já está acabando o tempo. Faltam só 5 minutos para a gente finalizar. E essa já é o bis, né? Tá participando pela segunda vez. Quem sabe tem o tris. Aí a gente faz as perguntas a mais aí. Tá, mas foi um prazer. Pode falar, desculpa. Façam uma live às 3 da tarde e aí vocês vão ver o Tito e a Camila. Do contrário, é difícil, hein, gente?
Mas, ó, o Túlio vai mandar pra gente um vídeo quando eles estiverem acordados amanhã às 6 horas da manhã, para nós aqui 6 horas, para eles lá umas 3 da madrugada. E aí ele vai mandar um videozinho do Tito, da Camila, mandando um oi pra gente, a gente coloca lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Para vocês explodirem o fofurômetro aí com a presença do Tito na telinha do seu celular, tá bom? Combinado, Túlio? Combinado. Falando aqui, gente, eu tenho estado um pouco ausente, né, dos grupos aí da igreja, mas eu tô ausente em todos os grupos, porque a rotina tem sido bem puxada aqui com o Tito. Fez 2 meses agora, né? A gente está aprendendo a ser pai, mas fica aqui o nosso abraço, nosso carinho, vocês estão no nosso coração. Mas aí o pessoal da UMP toma café comigo todo dia aí, ó. Quem está na caneca, todo dia nós estamos juntos. É isso aí, Túlio. Muito obrigado pela participação mais uma vez, pela disponibilidade. Com certeza, Deus aí falou aos nossos corações através do seu serviço, hoje prestado aqui através dessa live. Manda um beijão para Camila, manda aí um apertinho na bochechinha aí do Tito aí. Nós estamos com saudades de todos vocês. Amém. Um abração, foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês mais essa live. Valeu, Túlio, obrigado. Vou encerrar aqui a participação do Túlio conosco e vou ficar mais um pouquinho aqui para falar o seguinte. Para a próxima sexta-feira nós vamos ter uma novidade, tá bom? Você que já estava aí querendo sair, não saia, escuta essa novidade. Nós vamos colocar no Stories, amanhã, aí você vai poder sugerir o tema da próxima live, tá bom? Próximo sextou aí você pode sugerir o tema. Então eu vou colocar lá amanhã, a partir de amanhã nos stories. Pensa aí, manda pra gente. Aí a comissão vai se reunir virtualmente e escolher um tema para o nosso próximo convidado, tá bom? Bom, o bate-papo de hoje, nosso sextou vai ficar no IGTV. Você que não pôde assistir tudo, assistiu só uma parte, quiser compartilhar com todo mundo, vai ficar disponível lá. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Deus abençoe aí o seu restinho de noite. Bom descanso para você. E vamos arregaçar a manga e vamos entrar de cabeça no serviço cristão, porque ele não é uma opção. Como o seminarista, o licenciado Túlio falou, tem muito trabalho e pouca gente para trabalhar. Isso está lá na Bíblia. Ele trouxe para a gente até a referência aí, depois você pode buscar aí também. Então vamos arregaçar a manga e vamos para o trabalho. Deus abençoe, vou ficando por aqui. Boa noite, Deus abençoe.